Boa noite. Eu me chamo Thales. Moro em Fortaleza, que fica no Ceará. Venho compartilhar os causos que presenciei enquanto morava ao lado de um cemitério. E diferente de muitos, eu tenho muito medo de ver essas coisas, pois sou médium. Tenho maior facilidade de ver esse tipo de evento paranormal. E uma coisa que ninguém conta sobre a mediunidade é que não vemos só as almas de quem já se foi, mas também espíritos maus e entidades ruins, que já me apareceram muitas vezes enquanto morei ao lado desse cemitério, sendo a pior e sem explicação até hoje, aquela que estava em cima de nossa casa. O ano era 2007, eu tinha apenas 13 anos. Nós tínhamos acabado de mudar para uma casa nova, pois os meus pais ainda não tinham condições de terem uma casa própria, e por isso era recorrente a gente estar morando em diversos imóveis. Pois bem, como sempre foi muito difícil para mim. Mudei de colégio, tive que fazer novos amigos, e foi tudo por um processo lento. Por isso, quando chegamos lá, eu passava a maior parte do tempo dentro de casa, e a primeira aparição sobrenatural foi pouco mais de 2 semanas que estávamos morando na casa. E foi assim. Era por volta das 1 da tarde. A minha casa estava fechada e eu estava sozinho no meu quarto, ouvindo música no rádio, me balançando na rede. Foi quando ouvi um bater de palmas. Parei a rede e reduzi o volume do rádio. Foi então que novamente alguém bateu palmas e percebi que era na frente da minha casa. Saí do meu quarto e logo vi um homem na porta, e só notei aquele grande chapéu de palha que ele tinha na cabeça. Ao me ver, o homem fez um gesto com a mão como se estivesse pedindo água. De pronto fui até a cozinha buscar para ele, mas quando voltei para lhe entregar a água, não tinha mais ninguém ali. Ainda olhei no portão para ver se ele estava atrás da parede, mas já não tinha ninguém ali. E o susto que tomei nesse dia foi muito grande, pois quando dei as costas para a porta, novamente ouvi o bater de palmas. E quando me virei, o sujeito estava ali, mas logo sumiu diante meus olhos, feito fumaça. Com um susto, acabei soltando um copo de água e corri para o meu quarto e me tranquei lá. Fiquei até as 6 da tarde, hora em que meus pais vinham do trabalho. Ao verem a água derramada no chão, logo me questionaram o porquê daquela bagunça toda. Assustado e gaguejando, contei a eles do que realmente aconteceu, mas foi em vão. Meus pais fizeram um ouvido de mercador, só me mandaram limpar aquilo tudo. E ali, enquanto enxugava o chão, só vi aquele muro branco do cemitério, e com a leve sensação de estar sendo observado. Rapidamente limpei ali e voltei para o quarto. Essa não foi a única vez que esse sujeito foi até a minha porta. Porém, em nenhuma delas fui atendê-lo. Aliás, só ia até a porta quando alguém chamava, pois com o tempo percebi que os espíritos e entidades nunca falavam, ou eu nunca tinha escutado nenhum. Pois bem, o tempo foi se passando e presenciei mais coisas sombrias, como pessoas andando e logo sumindo na rua, vultos negros que iam em direção do cemitério, e sussurros e risos, que eram os mais assustadores. Porém, o que mais me deixou abalado foi algo que ficou me imitando em cima da minha casa. Foi assim que aconteceu. Eu já tinha feito amizade com quase toda a rua, e praticamente todo dia eu brincava de bola, pega-pega, esconde-esconde, essas brincadeiras de criança. Mas foi enquanto jogava futebol na minha rua que tudo aquilo começou. Em uma disputa de bola eu acabei tropeçando e caindo sobre o meu braço, o que me fez chorar tanto que até parei de jogar e me sentei ao lado do muro do cemitério e fiquei olhando os outros meninos brincando. Ali, enquanto choramingava, pensava na bronca que levaria dos meus pais, que por sua vez só iriam voltar para casa tarde da noite. E foi quando parei de chorar por conta do braço que lá de dentro do cemitério, praticamente ao meu lado, ouvi um choro muito estranho que me fez levantar e sair bem rápido dali. Contei para os amigos que rapidamente foram escutar também, mas nenhum deles ouviu nada. Até fui chamado de mentiroso pela parte deles, mas logo voltaram a jogar. Eu pensava que só ia ser
mas uma aparição estranha, e que logo tudo voltaria ao normal, mas não foi. Por volta das 10h30 e 11 horas, enfim meus pais chegaram em casa. Ainda tentei esconder meu braço da minha mãe, mas ela viu o arranhão, que ia do cotovelo até meu pulso. Claro que peguei uma bronca daquelas, mas isso foi o de menos, pois a minha mãe colocou um remédio no meu braço que me fez sentir uma dor tão forte que novamente voltei a chorar. Mas meu pai, com seu jeito bruto, me mandou engolir o choro e ir para a cama. Lá fiquei chorando baixinho e torcendo pro efeito do remédio passar. Foi então que pouco mais de 1 hora depois, novamente comecei a ouvir aquele choro, o mesmo que tinha escutado mais cedo no cemitério, só que mais alto e muito mais aterrorizante. Parecia um choro de agonia, tristeza, muito feio mesmo. Meu pai, muito bruto, já vinha com a cinta para me bater, mas quando me viu calado e percebeu que o choro vinha de cima da casa, paralisou na porta do meu quarto. E logo em seguida minha mãe veio e também ficou ali, escutando aquele choro, que durou por mais alguns minutos e logo depois parou. Minha mãe começou a fazer o sinal da cruz e rezando para todos os santos, enquanto meu pai não dizia uma só palavra. Só saiu de casa com a lanterna e foi ver quem estava ali, mas foi em vão. Não havia ninguém em cima da casa. Com certeza era coisa do além. Depois de tudo, trancamos as portas e fomos dormir. Nesse dia eu acabei dormindo no quarto dos meus pais, por conta do medo, que não era só eu que estava sentindo, mas meus pais também. Apesar dos diversos eventos que a gente presenciava, não mudamos de casa imediatamente, pois como meus pais ainda não estavam com condições para nos mudar, acabamos ficando ali por mais alguns anos. Hoje, graças a Deus, moro longe de qualquer cemitério. E digo com a plena certeza a todos, não queiram ver nada disso na vida, pois quando acontece, lhe faz mudar totalmente. Boa noite, eu me chamo Roger, sou um fã do seu canal e das histórias de terror. Hoje venho trazer uma que me deixa aterrorizado até hoje, não só porque eu vi aquele ser com meus próprios olhos, mas também devido ao misticismo por trás dessa entidade, que até os dias de hoje ainda faz as suas vítimas. Primeiramente, gostaria de não falar a cidade em que moro, pois essa história é muito conhecida por aqui, e aconteceu algo bizarro na minha família, e gostaria de manter o sigilo, mas saibam que sou do Ceará. Pois bem, como já disse antes, sempre fui fã de histórias de terror. Quando pequeno, na década de 80, eu e meus primos íamos para casa de meu avô de bicicleta, só para comer a comida de minha avó e ouvir as histórias de terror do meu avô. Entre elas, tinha a da Matinta Pereira, da Mula Sem Cabeça, e as que mais me assustavam eram duas, a do cão da Tucunduba e do lobisomem que levou o filho do amigo do meu avô. A do lobisomem deixarei para enviar depois. Essa que estou enviando agora é do cão da Tucunduba, que eu já vi e muita gente por aqui também. Bom, meu avô falava que desde os mais antigos que se tem relatos dessa criatura, e que ninguém sabe de fato de onde veio e quando vai parar. Mas meu avô falava que antes da cidade ser fundada, uma tribo de indígenas vivia no local, sendo que alguns foram brutalmente assassinados e outros fugiram sem rumo. E segundo meu avô, poderia ter sido esse o motivo para o cão da Tucunduba aparecer. E o caso do meu avô foi assim. Na década de 1940, quando meu avô ainda era moço, ele ia todo dia na casa da minha avó, sendo que onde eles moravam era tudo matagal, e as casas eram tudo uma distante da outra, e iluminação nem se fale, era uma outra realidade. Pois bem, todo dia ele pegava sua bicicleta e ia até a casa de minha avó.
E era até costume dele fazer isso todo dia, já que estavam noivos e se preparando para casar. E o meu avô era um homem sério, trabalhou como peão a vida toda, laçava os bois e trabalhava no duro. Era forte por natureza, mas viu algo que o deixou com muito medo. Um dia, enquanto voltava da casa de minha avó, ele parou na beira da estrada para mijar. Ali, enquanto se aliviava, sentiu algo andando lentamente atrás dele. Meu avô se virou e só sentiu um cheiro de podre no ar e algo respirando muito alto na sua frente. Sem ver o que estava ali, ele pegou seu fósforo e acendeu. E a coisa que estava ali já tinha mudado de lugar. Ele procurou de um lado, do outro, mas não viu nada. Foi quando ele pegou sua bicicleta para novamente voltar a andar que notou algo escuro do seu lado, como se fosse a sua sombra. Novamente ele acendeu seu fósforo e viu aquela coisa medonha, com a cabeça entre as pernas e meio que querendo falar algo. O bicho batia na cintura do meu avô, e se ficasse em pé, com certeza seria muito maior que ele. Ao ver aquilo, meu avô não quis saber de nada, só correu o mais rápido que pôde para casa, e pensou que aquilo fosse um lobisomem, mas não era. Só descobriu isso quando contou ao seu pai, que por sua vez contou que existia uma lenda de um ser naquela região, que aparecia para as pessoas como um aviso de morte. Quem visse aquele estranho bicho podia contar os dias, pois ele ou alguém da sua família iria morrer de algum acidente. Ainda assustado, meu avô foi buscar sua bicicleta com seu pai e passou dias pensando naquilo. Então passou-se um dia, dois, e quando estava perto de se completar uma semana, uma tia do meu avô faleceu atropelada por um carro-pipa, que na época deixava água nas casas. Foi algo trágico, mas ficou na lembrança do meu avô essa história. Eu, que era pequeno na época, era doido para ver o tal do cão da Tucunduba. Andava até tarde da noite na mesma estrada que meu avô o viu. Queria ver se algumas coisas eram de verdade. Diziam que se ficasse perto dele por muito tempo, daria para se ouvir o nome da pessoa que ia morrer, pois ele aparecia meio que avisando da morte de alguém. Bom, como as coisas não acontecem quando a gente quer, não vi o bicho quando era pequeno. E quando cresci, comecei a achar que era só uma lenda boba para assustar crianças. Mas não era, pois eu vi aquele ser. Era mais ou menos o final do ano de 1999. Estava no início do mês de dezembro. Lembro que estava na virada do século. Minha mãe, que era muito religiosa, me mandou usar uma figa para minha proteção e não me desgrudava dela por nada. E nessa época eu já era caminhoneiro, passava o ano viajando, mas era de lei voltar no fim de ano para minha casa. E foi numa dessas voltas que me deparei com o cão da Tucunduba. No meu relógio já batia as 2 horas da manhã. Estava morrendo de sono e entupido de arrebite, pois como já estava perto de casa, não queria parar para só chegar no outro dia. E desde esse meu incidente que nunca mais fiz isso. Faltava mais ou menos 12 quilômetros para chegar na minha cidade. Foi quando dobrei numa curva que vi uma coisa medonha na beira da estrada, com a cabeça entre as pernas e meio que sentado. Estava ali algo que parecia um cão. Como estava rápido, não percebi direito o que era aquilo. E assim como meu avô, pensei ser o famoso lobisomem. Mas ali era o cão da Tucunduba. Passei direto e fui para casa. Foi aquela felicidade toda, mas preferi dormir porque estava cansado. E era 3 horas da manhã quando fui dormir. Só fui acordar às 2 horas da tarde do outro dia, já com a trágica notícia do acidente do meu primo, que horas depois passou pela mesma estrada que eu, e infelizmente caiu da moto e quebrou seu pescoço. Descrevendo isso, lembro até a posição estranha que o bicho estava, e também do caos do meu avô. Realmente aquele ser queria me avisar do acidente que estava prestes a acontecer. Desde esse caso que nunca mais soube de nenhum em minha família, graças a Deus. Mas aqui em minha cidade acontecem acidentes misteriosos até hoje. Ultimamente tiveram vários na mesma estrada em que vi aquele ser. Junto a esse relato estou mandando algumas reportagens sobre esse incidente, caso queira mostrar aos inscritos. Muito obrigado por me ceder esse espaço no canal e fiquem todos com Deus.
Boa noite. Sou Luiz. O relato que vou contar hoje aconteceu com uma de minhas primas. E só um conselho para quem gosta de dizer palavrões. Prestem bem atenção com o que aconteceu a essa moça. Tudo ocorreu em 1981. A minha prima, chamada Sônia, por qualquer motivo xingava com aqueles palavrões horríveis. A minha avó sempre aconselhava que palavrões atraíam coisas ruins para perto da gente. Na verdade, era o nome do coisa ruim. Mas Sônia nunca deu ouvidos para os conselhos da minha avó. Até que certo dia ela esqueceu a sacola com as marmitas na roça. E o meu tio a pediu para buscar. E ela já saiu xingando. Da roça até a casa do meu tio dava uns 2 quilômetros. E o caminho passava perto de uma moita de bananeiras, que ficava um pouco para baixo da casa de meus avós. E foi quando ela estava passando perto dessa dita bananeira que uma voz grave gritou o nome dela. Sônia! E detalhe, já era 6 horas da tarde. A minha prima então pensou que era meu avô e continuou a andar. E algo começou a jogar pedras do lado dela. Quanto mais ela xingava, mais pedras eram jogadas. E então começou um barulho na moita de bananeira. Pareciam grunhidos. E as pedras continuavam a ser jogadas. Minha prima ficou tão apavorada com aquilo que saiu correndo e chorando para a casa de minha avó. Então, só depois de se acalmar, contou o que tinha acontecido. E minha avó novamente disse para ela parar de xingar, pois aquilo atraía coisas ruins. E assim nunca mais ia acontecer isso de novo. E desse dia para cá, minha prima nunca mais disse mais nenhum palavrão, com medo daquilo que estava na moita. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Boa noite. Há muitos anos atrás, em Minas Gerais, um casal morava em um sítio. Eles tinham um filho recém-nascido e que ainda não era batizado. O rapaz tinha 20 anos e se chamava Sebastião. Já sua esposa era Margarida. O Sebastião e sua esposa levavam uma vida aparentemente normal, até começar alguns acontecimentos sinistros. De dia, Sebastião cuidava da roça, dos animais, do sítio. Tudo parecia estar em total harmonia com o jovem casal, mas de noite essa calmaria mudava. Margarida amamentava seu filho, e depois que a criança adormecia, ela a colocava no berço e ia para a cama descansar do longo dia de trabalho. Mas após o Sebastião adormecer, ela saía e só voltava no outro dia, sem que ele percebesse. Mas um detalhe, Margarida colocava uma coisa na comida para o rapaz não acordar, e isso se repetiu por muitas noites. Até que um dia Sebastião não estava muito bem, sentia uma forte dor no estômago, mas para não deixar sua esposa triste por negar a comida que ele tanto gostava, fingiu que tinha comido. Quando sua esposa foi na mina que ficava ao lado da casa buscar água, ele correu até a janela e jogou a comida para o seu cachorro. E quando sua esposa retornou, ele já estava na cama. Como estava cansado e não estava se sentindo bem, logo adormeceu. E como de costume, a sua esposa amamentou o filho e fez a mesma rotina de todas as noites. E depois de um tempo, novamente saiu. Mas naquele dia, o Sebastião acordou para beber água e percebeu que a sua esposa não estava deitada ao seu lado. Ele procurou ela pelos cômodos da casa e não a encontrou em nenhum lugar. E notou que a porta estava aberta. Sem entender o que estava acontecendo, manteve a calma, pois não poderia ir atrás de Margarida, já que era muito perigoso deixar seu filho sozinho. Tinha muitos animais perigosos na região, inclusive onça. Então ele esperou acordado sua esposa até de manhã, mas como estava muito cansado, adormeceu por algumas horas. Porém, despertou quando ouviu a porta da cozinha se abrir. Fingiu que estava dormindo e notou que as roupas de sua esposa estavam sujas de terra.
e ela já foi tirando e colocando dentro de um cesto. Depois que Margarida terminou de fazer o que estava fazendo, saiu lentamente do quarto e foi amamentar e trocar seu filho. Só então que o rapaz se levantou, fazendo de conta que estava tudo normal, só para descobrir o que estava acontecendo. Passou até pela sua cabeça uma suposta traição, mas não queria acreditar nisso, pois não tinha nenhum motivo para tal coisa acontecer. E aconteceu algo bem estranho. O seu cachorro, que sempre acompanhava na ida com o gado, estava deitado. Desesperado, ele correu para ver o que tinha acontecido com seu fiel amigo, mas notou que ele estava só dormindo e pensou: estranho esse cachorro ainda estar dormindo. Antes de eu acordar, ele já está latindo e me esperando para sair. Só então que ele se lembrou da noite passada, da comida que jogou para o cão. Antes de tomar uma atitude precipitada, Sebastião foi até o outro sítio onde moravam seus padrinhos de batismo. E sua madrinha era a benzedeira da região, uma senhora já de idade que conhecia muitas coisas estranhas, inclusive o sobrenatural. Chegando na casa de Dona Susana, a sua madrinha contou para ela o que estava acontecendo e queria ouvir um conselho seu. E ela lhe disse: meu filho, você vai fazer tudo o que eu disser para você fazer. Com muito cuidado, quando chegar a noite, você vai fingir que não aconteceu nada para sua esposa não desconfiar. Só não coma a comida que ela fizer. Espere ela se distrair e jogue fora igual fez na noite passada. Então, depois de se deitar, espere ela pensar que você está dormindo. E quando ela sair, você encosta a porta que eu vou cuidar do seu filho e vá seguir ela. E você vai precisar de muita coragem para o que vai ver. Ela vai tirar sua roupa e rolar na terra, mas esconda as unhas e os olhos e fique bem quieto. Depois que a criatura sair, pegue as roupas dela e a esconda em outro lugar. E volte o mais rápido que puder e pegue seu filho. Depois suba em um lugar bem alto e, do mesmo jeito, cubra os olhos e unhas. E assim Sebastião fez. Pegou as roupas da sua esposa, fez um buraco e a enterrou. Voltou rápido e pegou seu filho e sua madrinha. Depois todos subiram no telhado da casa. E Dona Susana disse: abaixa a cabeça e abraça bem o seu filho, e não olhe de jeito nenhum. Como lhe disse, esconda os olhos e as unhas. Você vai ouvir uma coisa terrível, mas fique firme. Só um detalhe: a Dona Susana fez um círculo de sal em volta da casa e a benzeu. Bom, de repente, de longe se ouvia barulhos parecendo gritos de lamentos, várias vozes de mulheres, misturado com relincho e trote de cavalo. Aquela criatura se aproximou da casa e começou a correr em volta, fazendo barulhos horríveis. E Sebastião e Dona Susana ficaram firmes até o amanhecer, e só depois que o sol saiu, aquilo silenciou. Sebastião desceu do telhado com sua madrinha e seu filho, e viu uma cena terrível. Sua esposa já estava sem vida e nua no chão. Sua madrinha explicou para ele que não tinha outro jeito de se quebrar a maldição, e disse que era para criar seu filho em paz, porque agora sua esposa havia liberto a alma e estava em paz. Então o rapaz enterrou o corpo de Margarida no sítio mesmo e saiu dali. Longe da casa, depois de algum tempo do acontecido, Sebastião conheceu uma moça de família boa. Casou-se, batizou seu filho e seguiu sua vida normal até seus últimos dias. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Luiz. Em 1981, meu pai sempre levava a gente para o ribeirão que passa na divisa do sítio, que era da minha família. Eu era bem pequeno na época e me lembro de pouca coisa. Como meus irmãos eram mais velhos que eu, meu pai estava ensinando eles a nadar.
E bem, aprender sobre religião, a trabalhar, estudar e nadar era uma prioridade que ele gostava que nós aprendêssemos. Dizia ele que algum dia poderíamos precisar. Bem, então como eu era muito pequeno, qualquer meio metro de água já me encobria. Por isso só ficava sentado na margem olhando a criançada brincar na água. De vez em quando um adulto me colocava no lugar mais raso. Só que criança é arteira. Meu pai disse que eu pulei na água funda. E por um milagre tinha um primo da minha mãe perto e conseguiu me salvar. Me lembro vagamente essa parte, mas quase morri aquele dia. Foi um milagre de Deus o primo que me salvou está ali. Pois bem, depois desse acontecimento meu pai nos proibiu de entrar no rio novamente, dizendo ele que era para nossa segurança, pois ele ficou traumatizado com aquele dia. Com o passar de alguns anos eu já tinha meus 14 anos e começamos a ir para o rio escondido do meu pai e da minha mãe. A gente levava uma muda de roupa, esperava secar e só depois que víamos embora para casa. Só que mãe sabe das coisas. Além de ter uma mira boa com a chinela e acertar a gente de longe. Bom, nós aproveitamos que meu pai ia para a cidade e que só voltaria à noite. Resolvemos ir para o rio. Mas antes de sair minha mãe nos parou e disse o seguinte: eu sei que vocês estão indo nadar, não vou brigar com vocês, mas hoje é sexta-feira santa, não é dia de ficar beirando água de rio. Escutamos atentamente ela falar aquilo, mas como todos os adolescentes não obedecem, não demos ouvidos a ela e descemos para o rio. Porém, uma coisa sinistra aconteceu. Nós vimos um enorme cachorro preto que cruzou nosso caminho no meio da estrada e ficou parado rosnando e olhando para mim, para os meus irmãos e também para meus primos que estavam com a gente nesse dia. Aquele cão ficou ali por alguns segundos, mas logo depois ele foi em direção a um barranco bem alto. A gente já estava apavorado, mas ficamos curiosos para saber como ele iria subir ali. Porém, ele não subiu, pois simplesmente sumiu na nossa frente, feito fumaça. Foi nessa hora que um olhou para o outro, e só restava uma coisa: correr. E corremos como nunca. Chegamos em casa e minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Contamos do que vimos, e ela nos disse: eu ainda avisei, além de fazer as coisas escondidas, não devemos abusar de um dia santo. Bem, até hoje eu não sei se o que vimos era uma assombração ou um aviso para não irmos ao rio. Só sei que ficamos bastante assustados. E esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e desejo a todos uma ótima noite. Boa noite, eu sou o Luiz. Venho aqui contar mais um relato assustador. Esse é do arrastar de correntes, gemidos e lamentos que são ouvidos naquele galpão. Não vou revelar o local do acontecido para manter o anonimato, mas saibam que fica na mesma fazenda do relato dos faróis misteriosos. Tudo aconteceu em 1985. Alguns jovens que moravam na fazenda combinaram uma pescaria à noite. Era época de muito calor, mas o tempo estava nublado, propício para a pesca. Pois bem, eles arrumaram as tralhas e foram pescar no rio. Era um peixe atrás do outro. Mas como tudo que é bom dura pouco, logo começou uma ventania, trovões e raios bem fortes. Estava ficando perigoso ficar na beira do rio, pois começou a chover bem forte acompanhado de vento. Só então os jovens, que estavam em 4 pessoas, enrolaram as linhas nas varas de pesca e já iam retornando para suas casas. Mas como a chuva estava muito forte, eles decidiram se esconder em um galpão antigo, que era muito pouco usado na fazenda. Abriram um portão e ficaram ali, se protegendo daquele temporal. O lugar era muito sinistro, escuro
e sem energia elétrica. Foi quando eles começaram a ouvir um barulho estranho que vinha do fundo daquele galpão. Parecia que algo estava caindo no chão, e não parou por aí, pois logo se ouviu um arrastar de correntes, acompanhado de lamentos e gemidos, indo na direção em que os garotos estavam. Um dos jovens, chamado André, pegou a sua lanterna e clareou para o rumo do estranho barulho, mas não dava para se ver nada, e aquele barulho ia ficando cada vez mais perto. Então, apavorado, eles deixaram os peixes, vara de pesca, mochila e saíram correndo o mais rápido que puderam, mesmo se arriscando naquela chuva forte. Só no outro dia que voltaram para buscar suas coisas, e nunca mais passaram por esse lugar à noite. Dizem que até nos dias de hoje ainda se ouvem barulhos aterrorizantes vindos desse galpão, que tem fama de ser assombrado. Esse foi o meu relato, espero que tenham gostado, e fiquem todos com Deus. Boa noite, sou Luiz. O relato que vou contar hoje aconteceu em 1996, em uma fazenda na região do Rio Branco do Ivaí, localizado no Paraná. E esse relato foi meu cunhado quem me contou. Pois bem, meu cunhado trabalhava em uma empresa que faz plantação de árvores para a fabricação de papel. Depois de um dia cansativo de trabalho, ele decidiu ir para o rio pescar. Estava a 6 quilômetros de sua casa até o local. Mas para chegar em um poço excelente para pescar traíra, tinha que passar por um lugar mais raso, uma corredeira, e assim ele fez. Arrancou algumas minhocas, pegou algo para comer e se dirigiu ao local de pesca. Saiu de casa por volta das 6 horas da tarde. O objetivo era pescar à noite. O tempo estava nublado, mas o meu cunhado aproveitou a luz do dia e atravessou a corredeira. Então pegou alguns lambaris para a isca de traíra. Depois de tudo pronto, foi para o poço. Um detalhe, esse era um lugar muito perigoso. Lá existia um redemoinho. Aqui no Paraná chamamos de sumidouro. Pois bem, depois de tudo pronto, ele chegou lá e desenrolou as linhas das varas de pesca e ficou ali pescando. E aproveitou e logo tomou um café e comeu um pão com mortadela. Como estava sozinho, não iria demorar muito por ali. E também se começasse a chover, não conseguiria atravessar as corredeiras, e estava muito calor nesse dia, mesmo com tempo de chuva, que era propício para pegar traíra. Então ele começou a pegar uma atrás da outra. Em pouco tempo ele já tinha enchido uma sacola de peixes, mas de repente ouviu barulhos de pessoas pulando na água e brincando. Sabe quando alguém pula na água e dá um grito fazendo farra? Então, era desse jeito. Mas ele pensou que fosse cedo, e ainda teria gente nadando no rio. E como não tinham levado o relógio, o meu cunhado resolveu ir até onde supostamente o pessoal estava brincando, para poder perguntar as horas. E ao ver de longe, parecia adolescentes que estavam por lá, e foi seguindo aquele barulho. Mas quando ele chegou bem perto, a água estava parada, não tinha ninguém ali, não tinha mais nenhum barulho, estava tudo quieto. Então deu aquele gelo no corpo e os cabelos arrepiaram. Meu cunhado pegou tudo o que tinha trazido para o rio e saiu correndo pela margem. E já era mais de 8 horas da noite. Só que naquele desespero de sair logo dali, ele errou o caminho de onde tinha atravessado a corredeira e pulou direto em uma parte funda. E perdeu suas coisas na água, peixes, vara de pesca e lanterna. Com muito sacrifício ele conseguiu nadar até o outro lado, mas não conseguia subir a margem que era alta, pois ela estava desmoronando. Mas com muito esforço saiu daquele sufoco. Chegando na sua casa, já estavam todos se reunindo para ir atrás dele. Imaginaram que o pior tinha acontecido. E então meu cunhado, que se chama Juvenal, contou a todos o que tinha acontecido. Eles disseram que nesse mesmo local em que Juvenal ouviu esses adolescentes, que na verdade eram assombrações brincando,
Há 2 anos atrás, 3 adolescentes de 12, 13 e 14 anos de idade morreram afogados nesse poço. Muita gente já tinha relatado ouvir barulhos de noite de gente gritando e brincando na água. Juvenal não sabia disso e teve o azar de ir pescar justamente no local da tragédia. Dizem que até os dias de hoje se ouvem as batidas e gritos nas águas desse rio. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Olá, boa noite. Eu gostaria de trazer um relato sobre uma assombração que o meu falecido avô viu. Ele estava com cerca de 9 anos na época, sendo que isso aconteceu no ano de 1954 e mais, estava na quaresma. Certa noite a mãe dele pediu para que ele fosse buscar leite na casa de uma tia, só que o lugar era muito distante e meu avô não estava querendo buscar o leite àquela hora da noite, justamente por ser quaresma. Mas a sua mãe explicou dizendo que a irmã dele precisava do leite, que era para fazer o seu mingau e que a menina não podia ficar sem comer. Então, sem outra escolha, ele acabou cedendo e foi até lá buscar o leite. O lugar era bem longe e, além disso, também tinha que passar por uma ponte. Só depois que passou da ponte que ele chegou e foi até a residência da sua tia. Mas ela, que se chamava Dona Maria, perguntou o porquê dele estar ali aquelas horas. E ele falou que era a mãe dele que o fez ir até lá buscar o leite para fazer o mingau de sua irmã. Mas depois disso, conversa vai, conversa vem, ele ficou lá até tarde da noite e já era quase de madrugada. Então a Dona Maria, a sua tia, falou para ele não ir uma hora dessas, principalmente por ser quaresma. Mas o menino não se importou e foi embora de volta para casa mesmo assim. Foi quando ele já estava indo no meio da ponte que se deparou com um ser que lembrava um coelho gigante, só que era grande demais e não pequeno, era gigantesco, além de ter grandes olhos vermelhos. Esse ser, assim que viu meu avô, correu atrás dele, mas por sorte não o pegou, pois ele foi mais rápido e conseguiu escapar. Chegando em casa, sua mãe se espantou e logo perguntou o que tinha acontecido. E meu avô contou do estranho ser que o perseguiu. E a mãe dele falou que não precisaria mais ele fazer isso, que o Reinaldo fosse ir buscar o leite à noite, principalmente se fosse quaresma. Saudações, me chamo Halisson do canal Não Assista à Noite e do canal Halisson Maciel. Quero dizer que esse relato é 100% real e aconteceu comigo e com meu irmão mais velho. Apesar de outras pessoas estarem presentes no local, somente eu e ele presenciamos o acontecido. Fiz o possível para relatar de forma exata o que aconteceu, sem aumentar nem diminuir a história em nada. Na minha família, relatos de eventos sobrenaturais não são incomuns. Os membros mais antigos, como meus pais, meus tios, meus avós e etc., todos têm histórias fortes de fazer calafrio sobre a pele de quem ouve. Consequentemente, a minha geração, no caso eu, meus irmãos e meus primos, também passamos por coisas parecidas. E esse relato especialmente aconteceu comigo. Nessa época, que foi mais ou menos entre o ano de 2002 a 2004, não tenho certeza muito bem da data exata, mas foi aqui na minha cidade, Tefé, no interior do Amazonas. E nessas cidades pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo, é muito comum acontecerem coisas sobrenaturais e sem explicações. Numa noite tinha ido embora a energia elétrica,
Creio que era na época de racionamento de energia no país todo. Eu e meus 2 irmãos, um mais velho que eu e outro mais novo, pois sou o irmão do meio, e mais uns 2 primos nossos, fomos para o pátio da casa da minha tia que morava ao lado de nossa residência. O bairro que a gente morava estava em desenvolvimento. As ruas ainda não eram asfaltadas. Era novo. Nós começamos a jogar baralho e dominó, e isso já era tarde da noite, mas não me recordo que hora era. E a gente conversava, jogava e se divertia muito. Inclusive, tenho saudades dessa época de minha vida. Mas no exato momento foi a minha vez de jogar. Então me concentrei na jogada. Eu estava sentado numa cadeira ao lado do portão de ferro do pátio. Esse portão era da altura de 1 metro mais ou menos. Não era grande, e a mesa de jogo estava na minha frente, e meus irmãos e primos estavam ao redor da mesa, e as velas estavam em cima da mesa onde a gente jogava. Foi então que vi com um canto de olho uma pessoa que aparentava ser um homem vestido de branco, que abriu o portão, porém sem fazer barulho algum. Eu estava muito concentrado na minha jogada, decidindo sobre como seria ela, e não virei o rosto para olhar diretamente para ele. Mas o sujeito entrou e ficou ali do meu lado em pé, a alguns centímetros de encostar em mim. Tenho a plena certeza que não foi um vulto como vemos de relance. Tinha alguma coisa praticamente física ali do meu lado, a cerca de uns 15 ou 20 centímetros. Era só virar o rosto para a direita, que com certeza eu veria melhor a coisa. Mas não olhei achando ser um dos meus tios, ou um vizinho, ou outro parente que tinha ido visitar a minha tia. E essa coisa continuou ali do meu lado. Apesar de ter sido por alguns instantes, me fez sentir um frio forte. Quando terminei minha jogada, aquele homem caminhou para trás de mim, como se fosse dar a volta para entrar na casa. Só então que eu me virei rapidamente para ver quem era, só que quando virei de costas, não havia ninguém atrás de mim. Eu me levantei da cadeira e olhei ao redor, virando para todos os lados, me perguntando mentalmente para onde aquela coisa, ou homem, teria ido, mas não vi nada. Meus primos perguntaram se eu estava bem, e meu coração acelerado, fiquei nervoso rapidamente. Então sentei e perguntei a eles: "Vocês viram alguém entrar pelo portão e ficar em pé do meu lado?" Nessa hora, meu irmão mais velho olhou assustado para mim e perguntou: "Cara, você também viu?" Eu respondi que sim. Então perguntei o que exatamente ele viu, e meu irmão deu as seguintes descrições: que era um homem vestido de branco que ficou em pé do meu lado e depois andou para trás de mim. Nessa hora eu me assustei mais ainda, pois tive a confirmação de que não era coisa da minha cabeça. Outra pessoa, no caso meu irmão, também viu aquilo. Mas aí quando eu perguntei para onde ele tinha ido, ele não falou mais nada, ficou calado. Acontece que meu irmão estava sentado na minha frente, do lado oposto da mesa, ou seja, o campo de visão dele era melhor que o meu. Seja lá o que fosse, ele viu na frente dele, e não com um canto de olho como foi meu caso. Depois disso, meu irmão passou mais de 10 anos sem falar comigo. Toda vez que eu tocava no assunto, perguntando o que ele viu, que eu não vi bem, ele nunca me respondia. Esse assunto perturbava ele, e ele falava que era para eu esquecer aquilo, mas eu nunca esqueci. Mas 10 anos se passaram, e meu irmão continuou em silêncio sobre essa noite. Até que há uns 2 anos atrás, quando eu cheguei da faculdade, tive a surpresa que meu irmão mais velho estava em minha casa, onde morava eu e minha mãe, e entramos para a noite adentro conversando eu, ele e minha mãe. Já passava de meia-noite e a conversa não tinha fim. Relembramos coisas boas da nossa vida no interior e de como as coisas tinham mudado. E num dado momento eu tive coragem e olhei nos olhos dele e perguntei: "Posso te fazer uma pergunta?" E ele disse que sim, mas aí eu continuei falando: "Mas promete que dessa vez você vai me responder? Promete que não vai mudar de assunto? Ou simplesmente me pedir para mudar de assunto, como você fez toda vez que te pergunto sobre isso?"
Ele ficou calado por um tempo e abaixou a cabeça e disse que sim. Então eu perguntei o que ele tinha visto aquela noite que eu não vi e do porquê ele não falava no assunto. Ele permaneceu calado por alguns segundos e olhou nos meus olhos e disse: "Tem certeza que tu quer saber disso?" Eu respondi que sim. Foi quando ele disse que o que ele tinha visto era um homem vestido de branco, usando capuz, mas não era aquele capuz igual de assombração. Era uma camisa de manga comprida. O capuz era a extensão da camisa. Era parecido com aquelas roupas de frio. Ele também usava uma bermuda branca, só que o mais assustador era que o homem não tinha rosto. A face dele era de uma caveira. Ele contou que aquela coisa abriu o portão e ficou parada bem do meu lado, enquanto eu estava concentrado no jogo. Esse homem olhou para mim, olhou para ele e olhou para todos que estavam ao redor da mesa, que no caso eram meus primos e meu irmão mais novo. Depois esse homem deu a volta por trás de mim e de todos nós e entrou na casa de minha tia. Quando ele terminou de relatar essas palavras, eu senti calafrios e aquele frio que tinha sentido aquela noite. Só então eu entendi o porquê meu irmão não tinha me contado isso para mim naquela época. Eu era uma criança, de uns 11 ou 12 anos, sendo que meu irmão é 4 anos mais velho que eu. Ou seja, era mais maduro e corajoso. Ele achou que eu podia me impressionar e que isso não faria bem para mim. Boa noite, sou Luiz. Vou contar mais um relato que minha mãe sempre contava para a gente quando éramos crianças. Do rapaz que foi assustar, mas que saiu assustado. Pois bem, só para explicar, esse relato não tem data do ocorrido e nem um ano. Tudo o que minha mãe relatou aconteceu em Minas Gerais e foi bem na época de Quaresma. Em algumas regiões do Brasil, ainda se é preservada a tradição de rezar as novenas em época de Natal e Quaresma. E em uma certa época dessas, o povo se reuniu para fazer a reza de cada dia, sendo que era em uma casa diferente por vez. Depois de tudo, terminava na igreja do povoado. Certo dia, 2 amigos tiveram uma ideia bem idiota, que era de se vestir de assombração para assustar o povo. Um deles, chamado Manuel, pegou um lençol e cortou os buracos dos olhos e combinou com o Juvenal, seu amigo, de esperar o povo perto de uma moita de bambu. E o plano era esse: eles iriam para a novena, mas iriam sair antes de acabar. Assim os dois viriam na frente e poderiam esperar o povo escondidos no local combinado. E assim foi feito. Eram 11 horas da noite. Acabou a reza e o pessoal já estava voltando para suas casas. Mas o Juvenal gostava de uma menina e, como iria ter a oportunidade de conversar com ela, decidiu ficar para trás com o pessoal. E o Manuel seguiu sozinho para executar seu plano de mau gosto. Foi quando todos estavam chegando perto da moita de bambu que o Manuel pensou: agora é minha chance. Porém, algo tenebroso aconteceu. Ele pulou no meio da estrada fazendo barulhos assustadores para ver se assustava as pessoas. E foi aquela gritaria, gente correndo, tropeçando e caindo. Mas naquele apavoro, outro alguém gritou lá na frente, muito mais feio que o grito de Manuel, que ficou todo alegre achando que era Juvenal que estava junto dele. Mas na hora que ele viu que seu amigo estava correndo, resolveu olhar para trás. E o que Manuel viu o deixou aterrorizado. Era uma figura cadavérica que estava se aproximando dele. Aquela coisa flutuava e era a figura de uma mulher, pois tinha cabelos longos e a cara seca. Deu para ver, pois a luz estava clara naquele dia. Assustado, Manuel saiu tropeçando, pois o lençol atrapalhava ele de correr. Mas ele conseguiu se livrar de sua fantasia e assim correu para sua casa. Mas a criatura continuava a seguir o rapaz
chegando ali a acompanhar até sua casa, mas que por sorte chegou são e salvo. Naquela noite o Manuel não conseguiu dormir em seu quarto e foi dormir junto com seus pais. Sua mãe lhe deu uma bronca por assustar o povo, além dele ter desrespeitado a quaresma, e ele aprendeu a lição do jeito mais terrível. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite. Esse relato aconteceu em 1974, em um rio do estado do Paraná. Seu Pedro, pescador bem experiente da região, costumava pescar à noite no rio, na época em que o peixe era abundante, diferente dos dias atuais. Pois bem, certa noite seu Pedro arrumou todas as suas tralhas para pescar. E detalhe, ele nunca se afastava de um 38 e um facão bem afiado. O seu Pedro era corajoso, não temia nada, inclusive o sobrenatural. Aliás, nem acreditava nessas coisas. Até essa noite tenebrosa, que quase custou sua vida nas águas profundas do rio. Depois de chegar nas margens, carregou o bote, desamarrou e começou a subir o rio, até um poço perto de uma mata. Chegando lá, jogou a poita, que para quem não sabe é uma âncora feita de ferro de construção. Então, depois de tudo arrumado, ele jogou o anzol na água e começou a pescaria. A lua estava clara, e como tinha várias espécies de peixes, não demorou muito para ele quase encher a caixa de isopor que tinha levado. Mas algo sinistro aconteceu. Uma batida forte no fundo do bote. Mas o seu Pedro não se assustou. Achou que poderia ser um peixe grande, lontra, ou um tronco que descia rio abaixo que se chocou com o seu bote. Mas não parou por aí, pois logo seu Pedro sentiu o bote balançar bem forte. E quando olhou do seu lado, quase que caiu na água, pois uma criatura horrível tentava virar a sua embarcação. Ele pegou sua lanterna e clareou na direção do animal. E era um ser humanoide, com dentes afiados, olhos vermelhos e garras enormes, além de fazer um barulho horripilante. Não se contentando, aquilo ainda tentou subir no bote. Seu Pedro ficou aterrorizado, mas nesse momento ele foi frio. Pegou o facão e deu um golpe certeiro no braço da criatura, já que se tentasse atirar com sua arma, poderia furar o fundo da embarcação, e seria fatal. Não daria nem tempo de morrer afogado, pois o caboclo d'água teria chance de devorar o homem. Após o golpe, a criatura deu um grito bem alto de dor e sumiu nas águas. Seu Pedro cortou a corda da poita, e aproveitou a descida rio abaixo, e remou com toda a força que tinha. Assim que chegou na margem, rapidamente amarrou seu bote e foi tirando suas coisas de dentro. Mas enquanto já estava quase terminando, aquele ser retornou e viu nadando só com a cabeça para fora da água. Seu Pedro sacou seu revólver e esperou aquilo chegar mais perto. Quando o bicho já estava bem próximo da margem, o homem deu 2 tiros certeiros na cabeça da criatura, e o mesmo afundou mais que depressa. Já o seu Pedro montou em seu cavalo e saiu em disparada de lá. Se a criatura morreu ou não, ninguém sabe, já que ninguém nunca mais pescou naquele local. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite, sou Luiz. Esse relato foi minha avó que contou para mim quando eu era criança, e que também aconteceu em Minas Gerais. Só não sei a data, pois ela não mencionou.
Pois bem, uma família morava em um sítio bem afastado da cidade. O casal tinha uma filha já moça, com seus 20 anos de idade. Mas essa moça tinha um defeito muito grande. Em sua rotina, por qualquer motivo, dizia aqueles palavrões horríveis, sendo que um deles era o mais pior de todos, que nem vou mencionar aqui, mas que é bem conhecido por todos. Porém, o que poucas pessoas sabem ou não acreditam, principalmente os céticos, cada palavra é uma maldição e uma entidade, sendo elas daquelas bem feias. Pois bem, sua mãe era o contrário da filha, uma senhora muito religiosa. Na sua casa tinha seu altar com a imagem de vários santos. Todos os dias ela rezava e respeitava a quaresma. Mas a moça, além de xingar, ainda zombava de sua mãe. A pobre senhora sempre aconselhava sua filha a não zombar das coisas sagradas e que era para ela parar de xingar. Sempre lhe dizia que essas palavras ruins traziam maldição para sua vida. Mas a moça, que se chamava Mariana, nem ligava e continuava só para provocar sua mãe. Mas todos os atos têm suas consequências. Certa noite, na sexta-feira da semana da quaresma, Mariana teve uma experiência macabra. Já era bem tarde, por volta da meia-noite. Mariana começou a xingar só porque sua mãe novamente estava se preocupando com ela e dando conselhos sobre suas palavras. Foi quando de repente começou uma ventania lá fora, e era lua cheia. Estava tão claro que parecia de dia. Logo após a ventania subiu aquele cheiro de podre no ar. Era tão fétido que dava vontade de vomitar. De repente algo bateu na porta da sua casa. Mariana já ia abrir sem perguntar quem era, mas sua mãe rapidamente tapou a boca dela e a senhora já correu para fazer sua oração. E Mariana mesmo assim olhou por uma fresta da janela, e o que ela viu o deixou horrorizada. Era uma criatura fantasmagórica com garras enormes, cara de caveira e um fedor insuportável, que assim que percebeu a sua presença ali, disse: "Todos os dias você me convida para entrar. Só vim aqui hoje para você ver como é minha verdadeira forma. Só não vou entrar para te levar, porque tem alguém em sua casa que reza pedindo proteção para você. Mas no dia que você não tiver mais essa proteção, vou vir te buscar." Depois disto, tudo ficou quieto. Aquela carniça sumiu junto com a criatura. E foi desse dia em diante que a Mariana nunca mais pronunciou nenhum daqueles palavrões. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.